E sobre o depoimento do ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, a gente conversa agora com o advogado especializado em direito público, Leandro Souza. Muito boa tarde, Leandro. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Tudo bem? Tudo bem, Leandro. A gente sabe que uma CPI, né, Leandro, e inclusive no início, né, o presidente explica, a pessoa não pode mentir numa CPI. Nós lembramos daquele episódio envolvendo o presidente Eduardo Cunha, quando ele foi à CPI espontaneamente em relação à Petrobras, e depois aquilo foi usado contra ele justamente para que ele pudesse ser cassado na Câmara dos Deputados e um processo contra ele. Como é que o senhor avalia? Esse depoimento foi muito técnico do ministro Teich. Na realidade, ele não quer se comprometer, né? Ele, na realidade, quando foi convidado, foi um momento muito repentino, né? Foi muito limitado, inclusive a atuação dele, ao meu ver, como médico, como responsável técnico, né? Ali, num momento tão crítico da pandemia, ele poderia ter atuado de maneira mais positiva e isso não aconteceu. Ele realmente ficou na defensiva e o que me parece é que esse depoimento segue esse mesmo caminho. Agora, é importante mencionar que a CPI ela tem um poder investigatório, né? Ela não tem um poder de juiz, né? Então ela vai captar todas essas informações, gerar um relatório e enviar ao Ministério Público para que o Ministério Público possa atuar, né, e responsabilizar quem for de direito. Como o senhor disse, né, essa questão da CPI e por o presidente Jair Bolsonaro. Nós tivemos ontem o ministro Mandetta, exemplo de Teich, ficando várias horas no Senado, aquele jogo da oposição, situação, e sabemos que nesse momento, inclusive, o governo está em minoria, né, na composição. Qual o prejuízo que o presidente pode ter ao longo dessa CPI? Aquela velha máxima, CPI sabe como ela começa, mas nunca como vai terminar. A CPI, na realidade, ela vai, como eu disse, ela vai apurar os fatos, né? Se o presidente da República ele for constatado, né, a responsabilidade dele, né, e principalmente a omissão dele no combate à prevenção, no combate à pandemia, né, ele pode sim ser responsabilizado, né, e não só, né, começa pelo Senado, né, então na realidade o Senado vai ter que apresentar aí, né, qual o trâmite que vai ser tomado referente ao presidente da República por ele ter o foro privilegiado, né. Mas pode ocorrer sim até possivelmente aí o impeachment por conta dessa omissão dele diante a gravidade da pandemia e de toda a situação que se instaurou no país por conta da omissão do poder federativo. E aí, Leandro, a preocupação justamente com o relator, porque o relator é o segundo cargo mais importante depois do presidente, porque ele tem o poder justamente de apresentar esse parecer dele ao final da investigação, justamente como o senhor disse, para o Ministério Público. Isso. Na realidade, ele tem 120 dias para fazer essa apuração, né, e o relatório, e enviar esse relatório ao Ministério Público em 120 dias. Então, a princípio, ele tem um prazo específico para que isso aconteça. Eu acho que fica evidente a responsabilidade dos envolvidos, pelo menos aparentemente, para os cidadãos brasileiros, né? Fica evidente aí a omissão dos nossos governantes na atuação efetiva no combate à prevenção aí à Covid-19, né? Tem se falado muito, inclusive recentemente, nós tivemos aí decisões aqui, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, de juiz, né, de uma juíza, suspendendo decretos, né, impostos aí pela prefeitura do estado do Rio de Janeiro, inclusive decretos futuros. Eu não sei como é que uma juíza pode impedir, né, e decidir sobre um decreto que ainda nem aconteceu, né? Isso vai em desencontro ao interesse do coletivo, ao interesse da sociedade, né? Nós estamos aí diante de uma situação precária
né, que nós estamos falando do primeiro direito fundamental da Constituição Federal, que é o direito à vida. Então, todos os demais direitos fundamentais, seja o direito individual, o direito de ir e vir, todos eles dependem de você estar vivo, né? Então, para a economia gerar, você precisa estar vivo para fazer a economia gerar. Então, toda essa discussão e tudo isso tem que ser levado em consideração, porque não foi levado em consideração naquele momento, né, a necessidade real da população, que era em ter um projeto, né, um líder realmente à frente de uma pandemia, para poder trazer soluções adequadas, né, para poder trazer soluções em prol à sociedade, né, evitando aí tantas mortes, né, como nós temos hoje, e que hoje, lamentavelmente, de ontem para hoje, nós tivemos aí a notícia do Paulo Gustavo, do ator Paulo Gustavo, que foi, né, foi vítima dessa Covid-19, lamentavelmente. Mas é preciso ser apurado os responsáveis e cabe à CPI, em 120 dias, apresentar esse relatório ao Ministério Público, para que o Ministério Público possa tomar as devidas providências de acordo com a Constituição Federal. Agora, Leandro, nós sabemos que a CPI, o foco está no governo federal, na sua atuação, mas é claro que os governistas querem levar também estados e municípios, e nós, ao longo dessa pandemia, acompanhamos, infelizmente, aí desvios, compras que não chegaram, respiradores. Até que ponto também haverá essa separação entre o que fez o governo, o que não fez, estados e municípios? Então, eu acredito que essa própria CPI ela possa ter esse desdobramento, né? Então, ele na realidade, ele iniciou numa esfera mais federal, mas ela vai começar a se desdobrar também para os entes, para as esferas municipais, para as esferas estaduais, e isso vai tomar uma proporção muito grande. Eu não acredito que essa CPI, né, como a gente tem visto, né, e tem isso como premissa, que toda CPI vai dar em pizza. Eu acho que não vai dar em pizza, porque foi muito grave, né, o que aconteceu. Os nossos representantes não atuaram de maneira devida, de forma em defender os interesses coletivos, defender os interesses da sociedade, e agiram por conta própria em benefício, em tentar, muitas das vezes, obter o enriquecimento ilícito, num momento que mais precisávamos de gestores responsáveis e comprometidos com a saúde, com a população e com a vida. Leandro Souza, advogado especialista em direito público, muito obrigado pela participação aqui na Jovem Pan. Até mais. Por nada, eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigado.